A plataforma de marketplace, Shein, Shopee, etc., bloqueou a minha conta, sendo que eu tinha saldo nela. E agora, o que eu faço? Quais são os meus direitos? Eu sou Mariana Leal, advogada atuante em direito do consumidor, e nessa série de vídeos estarei falando sobre compras e seus problemas. Fica comigo. Imagina comigo a seguinte situação: você é vendedor ou compra de uma plataforma de marketplace, que eu falei mais anteriormente, que é um site que reúne vários vendedores e vários compradores. É como se fosse um shopping, né, online, um marketplace. E você tem sua conta bloqueada, sem aviso, sem justificativa, simplesmente sua conta foi bloqueada. E muitas vezes pior, com valores altos lá pendentes. Às vezes você tem mercadorias que você tem que enviar, às vezes você tem coisas que você tem que comprar, coisas parceladas, enfim, uma bagunça. E aí ninguém te responde nada e você entra literalmente em um labirinto de atendimento. Sem e-mails, respostas automáticas, chats conversando com você, chats de bots, né, conversando com você em vez de ser pessoas humanas para tentar resolver seu problema. E aí, o que vira? O que você faz numa hora dessas? Bom, para começar o assunto, vou explicar detalhadamente. Os marketplaces são como shoppings online, onde inúmeros vendedores e inúmeros compradores se reúnem em um site para poder trabalhar. Nesses sites há compras, vendas, circulação de dinheiro, circulação de mercadorias, movimentação financeira, tudo isso. E a dinâmica do mercado, ela mudou. Porque antigamente, qualquer problema que a gente ia na loja, conversava com alguém e resolvia. Hoje em dia, não é bem assim mais que funciona. O que acontece é que tudo funciona dentro da plataforma. Então, na plataforma, você tem o controle de anúncios, os pagamentos, a reputação da sua empresa, a entrega, a visibilidade da sua empresa, o saldo e o fluxo financeiro. Tudo dentro da própria plataforma. Quando ocorre esse bloqueio injustificado, ocorre aí um desequilíbrio. Por quê? Até onde vai o poder dessas plataformas? Com esse desequilíbrio, você perde compras, você perde renda, você perde dinheiro, você perde clientes, você perde vendas, clientes, dinheiros, compras, você tem toda a sua renda afetada. Por isso que entra essa discussão. Até onde vai o poder dessas plataformas? E muitas pessoas acham que só porque está envolvendo marketplace ou comércio digital, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, não será aplicado, não terá vantagem nenhuma na sua aplicação. E não é bem assim. O Código de Defesa do Consumidor abrange tanto os clientes, tanto consumo, relações de consumo de forma online, quanto as relações de consumo que não acontecem de forma online. E alguns dos mecanismos que protegem o pessoal que utiliza os marketplaces são o princípio da transparência e o princípio da boa-fé objetiva. Pelo princípio da boa-fé, tem que haver lealdade, transparência, clareza e cooperação entre as partes. Mas pelo princípio da transparência, não pode haver esse bloqueio injustificado na sua conta, da sua plataforma. Por quê? O princípio da transparência traz exatamente isso. Tem que mostrar o motivo do bloqueio, as regras, as limitações, a retenção de saldo, o que acontece, por que aconteceu. Tem que haver sim uma justificativa pelo princípio da transparência. Porque a pessoa recebe mensagem só de teve uma atividade suspeita, uma violação dos termos, uma análise de segurança interna, um monitoramento temporário este que não acaba nunca. Tudo isso viola o princípio da transparência, o qual tem que preponderar sobre qualquer tipo de justificativa que essas plataformas podem dar a você. Algumas situações acontecem com frequência. Por exemplo, quando você está lá no marketplace, você é o vendedor. Como vendedor, vamos supor que você tenha a sua conta bloqueada. Você não consegue ver o saldo, sacar os valores. Você vende o seu produto, mas não consegue sacar o dinheiro que você recebe pelo produto que você vende. E aí isso prejudica o pagamento do seu aluguel, dos seus funcionários, prejudica a sua renda por inteiro. Ou então, vamos supor que você, como vendedor, tem a sua conta bloqueada com produtos já enviados. E aí, o que acontece? O consumidor precisa entrar em contato com você, precisa ter acesso a você, mas sua conta está bloqueada e você não consegue. Também é um prejuízo. Ou então, você tem a sua conta suspensa temporariamente como vendedor, e aí você não consegue vender seus produtos. Isso compromete a sua renda. Ou como comprador, você tem sua conta bloqueada, você compra o produto, mas você não consegue ter acesso à entrega, à circulação do produto, o que está acontecendo, você não consegue ter acesso a ele. Isso é um problema também. Todas essas questões e várias outras podem afetar, sim, o andamento dos marketplaces, porque
plataformas, elas utilizam, em sua maioria, de inteligências artificiais. E inteligências artificiais não são perfeitas, elas cometem erros. Quando elas cometem erros, os problemas podem ser avassaladores. Mariana, essas plataformas podem realizar esse bloqueio assim, dessa forma? Vamos por partes. Primeiramente, sim, plataformas podem realizar bloqueios de contas dos seus usuários para combater fraudes, crimes, corrupções, golpes, lavagem de dinheiro, contas falsas, atividades suspeitas, tudo isso pode. Mas tem que ter um equilíbrio aí, é o que a gente chama de equilíbrio contratual. Por quê? Existe uma diferença entre proteção legítima e abuso de direito. E o Código de Defesa do Consumidor, ele busca muitas vezes burlar essas cláusulas abusivas que são colocadas. Apesar dessas plataformas terem termos de uso, isso não as torna onipotentes, que podem fazer tudo o que quiser, quando o que quiser, do jeito que quiser. Não, não. Existem certos termos de uso, mas também existem certas limitações que essas plataformas têm que encontrar. Tem que tomar cuidado para você não cair numa sinuca de bico com esses abusos contratuais. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor contra esses abusos de direito, essas vantagens exageradas da outra parte, essa falta de transparência. Agora imagina, a plataforma bloqueia a sua conta, sem mais nem menos, sem justificar, sem transparência, simplesmente como uma justificativa mais genérica, um valor elevado, ou quando existe uma dependência econômica, né, daquela plataforma, daquelas vendas que você realiza pela plataforma. Você acha que isso é abusivo? Ou é algo que é previsto em contrato e ela pode fazer quando quiser? Isso é claramente muito abusivo. E aí o Código de Defesa do Consumidor, ele busca esse equilíbrio contratual para burlar essas cláusulas abusivas e tornar o contrato justo para ambas as partes. Conforme eu disse anteriormente, pelo princípio da transparência, o consumidor ele tem direito sim de entender e saber o que aconteceu, por que aconteceu, quais critérios foram utilizados para ocorrer esse bloqueio dessa conta. E hoje, muitas plataformas falham nisso, porque elas colocam uma conversa robotizada, alguém que não é humano para conversar. E acaba que você encontra-se conversando com um muro. Até aconteceu comigo há um tempo atrás, eu tentando resolver uma situação chata que aconteceu com a transportadora, e parece que eu estava falando com um muro, que é o tempo inteiro a inteligência artificial respondendo respostas automáticas que são programadas e que não estão programadas para responder todo e qualquer tipo de problema, todo e qualquer tipo de pergunta. Então, na hora de qualquer dúvida que elas têm, qualquer dúvida na hora do chat lá, na hora de qualquer problema, o que acontece? Ela pausa e começa a pedir os dados de novo. Qual é o pedido? Qual é o nome? Qual é o endereço? Por quê? Porque ela não está preparada para todo o aparato, para todos os problemas que pode gerar, todos os problemas que aquela empresa pode trazer para o seu consumidor. Agora, imagina alguém que vive de vendas, que precisa desse dinheiro para sustentar a família, ou famílias, ou funcionários, ou empresas. O abalo psicológico dessa falta de transparência pode ser enorme. E Mariana, quando é cabível os danos morais nesse tipo de situação? Como eu sempre falo, depende do caso, não são automáticos, não é só porque ocorreu o bloqueio injustificado que automaticamente acabe danos morais. Não, é o conjunto de situações que são analisadas. Por exemplo, foi uma retenção abusiva? Ocorreu uma falta absoluta de informação? Foi um bloqueio arbitrário? Teve uma perda relevante? Tinha um valor muito alto preso lá e que ia ser usado para a sua renda ou para pagar coisas da empresa? Teve impacto profissional, causou humilhação, impossibilidade de acesso ao próprio dinheiro, o que isso impactou na sua vida. Todas essas questões, a omissão no atendimento, todo o dano psicológico que isso pode ter também, no que diz respeito a, pô, é seu dinheiro, você está trabalhando, você trabalhou, você está vendendo, você tem que ter acesso ao seu dinheiro, ao fruto do seu trabalho. Então, todas essas questões serão analisadas ao judiciário para cabimento ou não de danos morais. Mas, Mariana, uma vez que aconteceu comigo, o que eu faço agora? Primeiro, como eu sempre falo, documente tudo, resguarde tudo. Prints, comprovantes, protocolo de atendimento, tentativas de entrar em contato com a empresa, gravações de tela, deixe tudo muito bem guardado e documentado, porque posteriormente eles podem alterar essas informações nas páginas. Então, faça gravações, comprovando o valor bloqueado, comprovando a justificativa da empresa. Tente entrar em contato com o suporte da empresa, ou Procon, ou consumidor.gov, ou Reclame Aqui, e jamais seja grosseiro com esse pessoal da plataforma, isso é muito importante. Documente tudo, entre em contato com o suporte ou as plataformas anteriormente ditas,
organize tudo certinho e, claro, busque uma ajuda jurídica especializada. Porque, como eu sempre falo, no direito não se ganha com indignação, mas sim com uma boa comprovação. Caso tenha acontecido algo semelhante com você ou alguém que você conheça, no que diz respeito a marketplaces, saiba que essas plataformas elas não possuem poder ilimitado. Tem que tomar cuidado com cláusulas abusivas. Tem que tomar cuidado. Caso você queira uma análise da sua situação, caso você deseje uma conversa, uma análise jurídica, o contato do escritório está aqui na descrição. Ah, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Até a próxima!